Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais um culto online, aleluia. Eu quero dizer, queridos, que estou com saudades de todos vocês, amém, dos filhos da casa, que Deus abençoe, aos irmãos que não congregam conosco, mas nos seguem aí nas redes sociais, também que Deus abençoe a sua vida. Eu creio, queridos, que hoje à noite será uma noite de avivamento, onde o Senhor vai estar trazendo uma palavra que vai te motivar, te reavivar aí dentro. Aleluia? Então eu quero dizer, sejam bem-vindos. Já chama a tua família aí, sentar no sofá, pega a tua Bíblia, né, o teu caderno, a tua caneta, o teu lápis, que nós vamos aprender mais da palavra de Deus nessa noite. Eu creio que o Senhor vai fazer milagre, eu creio que o Senhor vai transformar vidas nessa noite, porque, querido, não é questão por você estar longe, não é por você não estar aqui na igreja, que o Senhor não vai fazer, querido, amém? Você pode até estar longe, de forma de corpo presente, mas o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que está aqui comigo, ele também está aí com você, aleluia, e essas palavras serão lançadas como semente ao teu coração, e eu creio que não somente a palavra vai alcançar você, mas também o toque do Senhor, o milagre que você precisa. Se você que está me ouvindo agora precisa de cura, eu creio que o Senhor vai liberar cura para a sua vida nessa noite, amém? Então gera expectativa no teu coração para aquilo que Deus irá fazer, aleluia, através desse culto, através dessa palavra, em nome de Jesus, amém? Então chama aí tua família, e antes de a gente começar a ler, a estudar a palavra, eu quero orar com você, amém? Vamos orar. A Bíblia nos ensina que antes de tudo, nós precisamos estar em oração, aleluia. Então, Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estarmos cultuando ao Senhor. A nossa vontade, Senhor, era estar de forma presencialmente aqui na nossa igreja, né, de corpo presente, mas no momento nesses dias de caos, nesses dias difíceis, eu te agradeço, porque o Senhor nos dá estratégia, que mesmo não estando presente, de corpo presente aqui, nós estamos recebendo a tua palavra. Por isso, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos dá sabedoria, para que a tua palavra seja ministrada e que a tua palavra possa nos alcançar. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo teu amor, pelo teu infinito amor, que nos alcançou e nos alcança a cada dia. Nós te damos graças, meu Pai, por essa palavra que será ministrada ao nosso coração, que não voltará vazia, mas será liberada em cada coração agora, Senhor, nessa noite, e vai ter fruto para a qual foi lançada. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia, e o tema da minha ministração nessa noite será respondendo ao chamado, respondendo ao chamado, amém? Abra comigo em João, capítulo 15, versículo 16, João, aleluia, capítulo 15, versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei, para que vá e dê frutos, e que os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto ao meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Em João capítulo 15, versículo 16, começa Jesus dizendo que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Aqui nos mostra, querido, o momento, Jesus nos mostra aqui, que não somos nós que escolhemos servir a Deus ou seguir a Deus, mas é Deus que já nos escolheu. E eu quero te dizer nessa noite, você tem um chamado da parte de Deus. Deus te chamou e te gerou desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Ah, pastor, será que Deus me chamou mesmo? Será que eu tenho um chamado? Será que Deus tem um propósito para a minha vida? E eu quero te trazer uma certeza, uma convicção nessa noite. Sim,
Deus tem um chamado na tua vida, Deus tem um propósito para a sua vida, aleluia. Você não nasceu à toa, Deus tem um chamado. E querido, mas você precisa entender que a esse chamado que Deus tem nos dado, nós precisamos respondê-lo. Tem pessoas que respondem com não, tem pessoas que têm respondido de forma parcial, né? Mas tem pessoas que têm respondido de forma completa. Aleluia. Então, querido, você tem 3 formas de responder ao chamado. Você pode responder negativamente, com um não, né, dizendo não, eu não quero chamado, não quero viver o que Deus tem, como muitos estão fazendo, e já nós vamos falar sobre isso. Você pode também responder de forma parcial. Ah, pastor, existe essa forma parcial do chamado? Sim, existe. São pessoas que dizem assim: Deus, eu quero o seu chamado, mas eu só quero 50%, 40%, 60%. E aí quer viver uma parte, quer viver o chamado, e outra parte não quer viver. Mas existe aquelas pessoas que têm se entregado completamente. Tem aquelas pessoas que têm se entregado por completo. Aleluia, 100%. E é essa resposta que o Senhor quer ouvir de mim e de você, querida. Não parcialmente, mas de forma completa. Eu quero te instigar, eu quero te motivar a você se entregar ao chamado de Deus de forma completa. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu propósito, como é que eu faço? Então, se eu não sei ainda, como é que eu faço para descobrir? Querido, nós vamos falar já aqui, mas você já adiantando, você precisa se entregar a Jesus. Porque foi ele é que é o autor e consumador da sua fé. Então você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa estudar a palavra, porque a Bíblia é o manual, é o seu manual. Aleluia. Então você lendo a Bíblia, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a você mesmo, você vai conhecer o seu inimigo, o diabo, o seu adversário. Você vai conhecer se Deus é bom, que Deus é bom, o caráter de Deus. Aleluia. E diante de tudo isso, você vai conseguir se identificar na obra do Senhor e naquilo na qual Ele te chamou. Amém? Mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que você precisa responder de forma positiva ao chamado de Deus. Não tendo medo como Jonas, correndo, fugindo, mas dizendo sim. Aleluia, como Paulo respondeu, sim, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías respondeu, sim, eis-me aqui. Aleluia, que assim você também possa responder de forma positiva ao chamado de Deus. Deixa eu te dizer algo, querido. Nós somos qualificados. Ah, pastor, mas eu não me sinto pronto, eu não me sinto qualificado para o chamado, eu não me sinto qualificado para cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu quero te dizer algo, querido. Não é você precisa entender que somos qualificados à medida que somos fiéis a Deus e ao plano dele em nossa vida. Ao momento que nós nos entregamos nas mãos de Deus e somos fiéis a Ele e ao plano dele em nossa vida, aprendendo mais, crescendo, né? Como diz o profeta, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Enquanto mais nos aproximamos de Deus, aí sim, Ele vai transformando a nossa história, transformando a nossa vida, mudando o nosso coração, o nosso caráter, aleluia, nos aperfeiçoando, nos dando ferramentas, e nós vamos começar a ser qualificados para o chamado. Como diz em Mateus, capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aí você me pergunta, pastor, qual é a diferença entre ser chamado e ser escolhido? Ele está dizendo o seguinte, ó, muitos são chamados, mas apenas um grupo, apenas poucos são escolhidos. E eu quero te dizer, querido, a diferença entre o escolhido para todos os que foram chamados é a resposta que ele dá, a cooperação para o chamado de Deus e para Deus aquele qual o chamou. Aleluia? Então, se ele dá uma resposta positiva, tanto a Deus como ao chamado de Deus, esse será o escolhido. Então, que nessa noite,
que essa palavra possa motivar, avivar o seu coração, para que você possa não apenas ter um chamado, mas que você possa também ser escolhido por Deus, aleluia, separado por Deus, para cumprir esse chamado, aleluia. Então Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Pastor, qual é a nossa parte? A nossa parte é responder positivamente ao chamado. Dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, transforma a minha vida. Porque tem, como eu falei aqui, muita gente diz não, ou outro grupo diz de forma parcial, eu quero o chamado, eu quero o milagre, eu quero os prodígios, as maravilhas de Deus, mas eu não quero me consagrar, eu não quero orar, eu não quero ter responsabilidade em estudar a palavra. Ei, eu quero dizer, querido, você não pode ter a vida de Deus, o chamado de Deus de forma parcial, como uma pizza, eu como 2 pedaços e deixo o restante. Não é dessa forma. Você precisa se entregar por completo, aleluia, dizer sim, tanto aos milagres, prodígios, maravilhas, aleluia, como também a santificação, como também a consagração, a leitura, a oração. Ei, diga sim 100%, diga sim a totalidade do chamado de Deus para a sua vida, aleluia. Então Deus está pronto para fazer a parte dele. Deus está pronto, querido, para chamar, para te escolher, para te capacitar, mas você precisa fazer a sua parte, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Olha o que a Bíblia diz, nós somos cooperadores, 50% Deus faz, mas os outros 50% eu e você fazemos. Aleluia, porque nós temos livre-arbítrio, querido, e nós precisamos dizer sim ao chamado, nós precisamos dizer sim ao tempo de consagração, ao tempo de estudo, ao tempo de oração, aleluia, ao tempo de intimidade com Ele, para aprender mais sobre Ele e aprender mais quem nós somos nele, aleluia. Dessa forma, com essa intimidade, você vai ver que o seu coração, o seu caráter vai ser transformado, a sua vida será transformada, e a cada momento que você anda com Jesus, mais qualificado para cumprimento do chamado, você vai se transformar, você vai se colocar, aleluia. Mas para isso, Deus está pronto para fazer a parte dele, você precisa estar pronto para responder positivamente a esse chamado, aleluia. Então Deus chama, mas você o ajuda a qualificar você. Olha o que Salmos 78, versículo 70 diz. Abra comigo em Salmos capítulo 78, versículo 70 em diante. Nós vamos falar um pouco, vamos ver aqui a história de Davi. E você vai ver aqui a cooperação, aleluia, o que Deus espera de nós, o que precisamos fazer para cooperar com Deus, para que a gente possa cumprir o chamado dele aqui na terra. Salmo 78, versículo 70, diz assim: também escolheu a Davi, aleluia, seu servo, tomou dos redes das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser pastor de Jacó e o seu povo, e de Israel a sua herança. E ele os apacentou com integridade de coração, e dirigiu o povo com mãos competentes. Aleluia! Então nós vemos aqui nessa história 3 pontos. Primeiro, Deus escolhendo, Deus chamando, o chamado soberano de Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi, assim como Deus escolheu você. E esse chamado é um chamado soberano. Você não tem como decidir se Deus vai te chamar ou não. Deus tem um chamado sim para você. Deus tem um propósito para você, independente se você quer ou não. Aleluia, é um chamado soberano. Deus te chamou, Deus te colocou com um propósito aqui no mundo. Você nasceu com um propósito, aleluia. Só que existe também os outros 2 pontos. Primeiro, Deus escolheu Davi pela integridade do coração de Davi, ou seja, o caráter de Davi.
Aleluia! E essa parte, querido, não é somente Deus, essa parte também exige de mim e de você. Que eu e você possamos ser homens e mulheres consagradas ao Senhor, de bom caráter, de boa reputação, de integridade, de inteireza de coração. Essa parte não é Deus que faz, essa parte sou eu e é você. Somos nós que nos consagramos, somos nós que decidimos viver uma vida reta. Aleluia! Então, primeira coisa que nós vemos, Deus chamando. Aí é algo soberano, é Deus, é a parte de Deus. Ele nos chama, Ele nos coloca a propósito. Já a outra parte somos nós, nos prepararmos. Aleluia, ter integridade de coração, bom caráter, ser um bom homem ou ser uma boa mulher. Amém, querido? Não mentir, não xingar, viver uma vida reta, sem prostituição, sem adultério. Aleluia, uma vida em santidade. Aleluia. E o terceiro ponto, pastor, o terceiro ponto são as mãos, né, diligente, né, como a Bíblia diz aqui, mãos precavidas, né? Então isso aqui vai falar sobre o trabalho feito com competência de Davi. Aqui está a qualificação. Amém, querido? Então primeiro Deus te escolhe, Deus te coloca um chamado, Deus te coloca um propósito. Segundo, você se consagra, você se prepara em consagração, tendo um bom caráter, uma boa reputação. E terceiro, aí vem a qualificação. Você começa agora a dar ferramentas para Deus trabalhar com você. Como é que eu faço isso, pastor? Você começa a servir na igreja local, você começa a ler livros, você começa a estudar a palavra, você começa a conhecer e ter maturidade espiritual, e aí o seu trabalho começa a ser feito com competência. Aleluia? Então, esses 3 pontos, querido, é o que vai desenvolver, nos desenvolver para o chamado. Primeiro, o chamado de Deus, que já está na sua vida, o propósito que já está na sua vida. Segundo, o seu caráter. Terceiro, a sua competência. Aleluia. Quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver Deus chamando vários homens. Aleluia. Porque desde Gênesis, Apocalipse, até os dias de hoje, Deus tem chamado pessoas, Deus tem levantado pessoas. Em Jeremias, por exemplo, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, você vai ver dizendo assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí como profeta das nações. Você vai ver em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus chamando Jeremias, aleluia, Deus levantando Jeremias, dizendo: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15, versículo 16, você vai ver Paulo dizendo que Deus chamou ele pela graça de Deus. Aleluia. Paulo diz assim, ó: porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Aleluia. E em Mateus capítulo 3, você vai ver Jesus chamando e separando os discípulos, 12. Diz assim, ó, em Marcos capítulo 3, versículo 13. Eu quero que você abra esse versículo comigo, para você acompanhar, que a gente vai tirar pontos bacanas aqui, coisas que vai nos instruir. Marcos capítulo 3, versículo 13. Diz assim, ó: subiu ao monte e chamou para ele os que ele quis. Aleluia! Querido, você precisa entender que Deus tem a sua decisão, Ele tem a sua escolha, Ele decidiu te chamar, Ele decidiu dar um propósito para a sua vida, Ele decidiu te dar um chamado para você. Aqui a Bíblia diz, ó, Jesus foi ao monte e chamou para Ele quem Ele quis, e vieram para junto dele. Então Jesus designou 12 para estar com Ele, e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade.
Aqui também, nessa mesma história, assim como nós tiramos de Davi 3 pontos, aqui também nós vamos tirar os 3 pontos: chamado, caráter e competência. Primeiro chamado foi que Jesus fez. Jesus chamou para ele quem ele quis. Aleluia. Jesus chamou 12 para estar com ele. E o caráter, pastor? O caráter está quando Jesus chama para estar com ele. Porque os 12 andando com Jesus foi transformado. Os 12 andando com Jesus foi mudado o coração, mudado o caráter, mudado emoções. Eles foram transformados. Aleluia. A união deles e a comunhão de Jesus com os 12 levou à transformação de vida. Por isso que nós dizemos: não falte à igreja, congregue, ore, busque ao Senhor, esteja em consagração, intimidade. Porque, querido, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é transformado. Aleluia. Não há transformação, não há mudança de caráter sem estar em intimidade com Jesus. Então, primeiro, Jesus chamou eles, é o chamado, é o primeiro ponto. Segundo, Jesus colocou eles para andar com ele. Aleluia. Os 12 começou a seguir Jesus. Os 12 começou a andar com Jesus, a aprender, a se consagrar, a orar. Então, segundo ponto, aqui está a mudança de caráter, a mudança e transformação de vida. E o terceiro, competência, qualificação. Jesus enviou eles a pregar e a exercer a autoridade. Então, querido, o que eu estou falando para você hoje é que Deus está te chamando, aleluia, está te chamando para cumprir uma missão, está te chamando para cumprir um propósito, está te chamando para cumprir o chamado dele aqui nessa terra. Segundo, ele está te chamando para você andar com ele, para ele mudar o teu caráter, para ele mudar e transformar a tua vida, transformar a tua história. E terceiro, ele vai te qualificar, te equipar para você cumprir aquilo que ele tem para a sua vida. Então, esses 3 pontos é o processo do chamado ao cumprimento. Ele primeiro chama, ele transforma e ele equipa para você cumprir o chamado. Mas, querida, a questão é que muitos estão dizendo não ao chamado de Deus. A questão é que muitos dizem não e desprezam o chamado de Deus. Quando você lê em Isaías capítulo 65, versículo 2, diz assim: estendi as mãos todo dia ao povo rebelde que anda por caminhos que não são bons, seguindo os seus próprios pensamentos. Em Lucas capítulo 13, versículo 34, diz assim: quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como galinha ajunta os seus próprios ninhos debaixo das suas asas, e vos não o quisestes. Então, tanto em Isaías 65 como em Lucas 13, você vai ver o apelo de Deus, querido, por pessoas que disseram não, de pessoas que recusam, de pessoas que desprezam o chamado. Ei, querido, não diga não, aleluia, se entregue por completo. É isso que o Senhor nos espera de mim e de você, é uma resposta positiva. Aleluia, é uma resposta positiva, é um sim, é dizer: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, transforma o meu coração, transforma o meu caráter, eu quero ser usado, aleluia, como aquela música diz, como flecha que acerta o alvo, como uma luz no farol, né? Que a gente possa ser usado pelo Senhor, aleluia, que a sua vida, pastor, você não sabe como está a minha vida está destruída, a minha vida está sem propósito. Pois bem, querido, eu quero te motivar nessa noite a entregar a sua vida a Jesus, a dizer sim ao chamado dele, a colocar um propósito na sua vida, querido, aleluia.
Assim também, quando você lê a Bíblia, você vai ver a história de Saul. Saul desprezou o chamado, Saul desprezou aquilo na qual Deus colocou na vida dele. Judas desprezou o chamado, foi desleal, hein? Demas, que também disse não ao chamado, que disse não ao cumprimento do propósito junto com Paulo, e outros homens que a gente poderia ler aqui na Bíblia, que desprezou o chamado de Deus. Mas eu quero te dizer algo, querido, você que está me ouvindo agora, Deus continua chamando, Deus continua procurando homens e mulheres que possam dizer sim ao chamado dele, que possam dizer sim ao cumprimento do propósito. Muitos estão dizendo não, muitos estão dizendo que não quer, estão desprezando, muitos estão vivendo apenas metade, 50% sim, 50% não. Mas eu creio e eu declaro e profetizo que você que está me ouvindo vai dizer sim. Nós vamos dizer sim ao chamado, vamos viver 100% para a obra, vamos viver 100% para o cumprimento do chamado de Deus nessa terra. Se Deus te chamou, se o chamado de Deus para a sua vida for ser um médico, você vai ser um médico. Se o chamado de Deus for ser um bom advogado, você vai ser um bom advogado. Mas se a vontade de Deus fosse que você seja um pastor, seja um pastor 100% na obra. Se o seu chamado for ser um evangelista, vai evangelizar, filho, ou um profeta, um apóstolo, seja lá o que for, vá fazer o que Deus chamou você, o que Deus te constituiu, o que Deus te formou, porque, querido, não existe lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então Deus está procurando, querido, e Ele quer achar um coração que diga sim a Ele. Em Atos capítulo 13, versículo 22, eu já estou encerrando. Atos capítulo 13, versículo 22, diz assim, ó: tendo tirado a este, aqui está falando de Davi, aleluia, tendo tirado a este, levou-lhe ao rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aleluia, que você possa ser achado, como Davi foi achado. Aleluia, achado homem segundo o coração de Deus, que está pronto para fazer toda a vontade de Deus. Aleluia, em Ezequiel capítulo 22, e eu vou encerrar com isso, versículo 30, diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Perceba que Deus está procurando, querido, alguém que possa estar junto com Ele, alguém que possa estar na brecha, alguém que possa cumprir o chamado. Aleluia, Deus está à procura. Aleluia, querido, então que você possa ser como Davi. Aleluia, glória a Deus por isso, que nós possamos ser como Davi. Amém, que você possa ser como ele, achado um coração dentro de você, um coração segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E é com essa palavra que eu quero motivar você a dizer sim ao chamado, a responder positivamente aquele que te chama, aquele que quer capacitar você, aquele que quer transformar na tua vida, aquele que quer usar a tua vida para o cumprimento do propósito. Amém, querido? Então o que eu quero falar para você agora, né? Nós vamos orar já para encerrar o culto, mas eu quero perguntar para você que diz assim: pastor, eu ainda não fiz uma aliança com Deus. Eu sinto que Deus está me chamando nessa noite. Eu sinto que essa palavra foi para mim. Eu sinto que essa palavra Deus trouxe para mim, para me avivar, para tocar o meu coração. Então você que está me ouvindo agora, que sabe que essa palavra é para você, eu quero te dar uma oportunidade de você dizer sim a esse chamado. Dizer sim, aleluia, porque salvação é a porta de entrada para o cumprimento do chamado de Deus. Então você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, não estou falando de uma igreja, não estou falando de uma religião,
Eu estou falando entregar a sua vida para Jesus. Então eu quero te motivar agora a você fazer isso. Aleluia. Eu quero também, o segundo convite é para você que já fez uma aliança com Deus, mas andou afastado da parte de Deus, andou afastado dos caminhos do Senhor. Então que nessa noite você possa entregar novamente a sua vida para Jesus. Que você possa nessa noite voltar aos caminhos do Senhor. Então se você quer entregar a sua vida para Jesus agora, ou quer voltar, aleluia, para os caminhos do Senhor, eu quero fazer uma oração com você. Amém? Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão em cima aqui do seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu me entrego ao teu chamado. Eu digo sim ao chamado do Senhor na minha vida. Me perdoa por todos os erros, por todas as falhas. Me ajuda a cumprir o teu chamado aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada vida que se entregou ao Senhor, por cada vida que está voltando para o Senhor. Pai, a esses que fizeram essa oração, crendo com o coração. Eu posso não ver com meus olhos naturais, mas o Senhor enxerga com teus olhos, e o Senhor o alcança com a tua mão. Então, em nome de Jesus eu declaro salvação e transformação, em nome de Jesus. Aleluia, que você possa, querido, ter sido edificado com essa palavra, aleluia, ter sido motivado a dizer sim ao chamado de Deus. Que Deus possa estar te abençoando, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus eu também quero abençoar todas as pessoas que ouviram essa ministração, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa estar avivando o teu chamado em cada coração nessa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, que o seu Espírito possa estar levantando cada filho e cada filha do Senhor, para dizer sim ao teu chamado, para responder positivamente aquele que está chamando eles. Aleluia, que o Senhor que gerou desde o ventre da nossa mãe. Obrigado, Senhor Jesus, nos ajuda a avançar e, como Paulo, a cumprir a nossa carreira. Aleluia, impactar essa geração com a tua palavra e com a tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, querido. Então que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, nossos cultos estão sendo dia de terça, quinta às 20 horas aqui no YouTube, e nos domingos às 18h30. Aleluia. Então fica conectado conosco. Fica conectado também no nosso Instagram, arpan.oficial, lá no nosso Instagram. Estaremos liberando as informações, né? Algumas direções lá, que provavelmente, né, estaremos voltando os nossos cultos. Então fica ligado no nosso Instagram, que nós vamos estar lhe avisando, né, o dia quando estaremos voltando, retomando os nossos cultos. Então não fique desconectado, se conecta conosco, tanto no YouTube para estar ouvindo nossos cultos, nossa administração, como também pelo Instagram, para você estar ciente de todas as informações e novidades. Amém? Que Deus abençoe você. A pastora Daiane mandou um abraço e um beijo para todos vocês. Eu também mando. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.